Wilson, Wilson, Duda, Graeb, eu vou chamar agora para compor aqui no nosso time a deputada federal Rosângela Moro, convidada nossa aqui do Papo Antagonista ao vivo. Para você que está chegando agora, muito bem-vindo, bem-vinda. Não esquece de deixar o like aqui no nosso programa. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós estamos ao vivo a partir das 6 horas da tarde, trazendo para vocês um resumo muito atualizado das principais notícias do dia. A deputada Rosângela Moro já aparece, inclusive, aqui na tela para a gente. Deputada, muito bem-vinda, boa noite. Quem conseguiu essa entrevista foi o grande Wilson Lima, que está aqui comigo também, vai participar dessa entrevista, o nosso time está todo aqui. Deputada, muitíssimo obrigado por dedicar um tempo na sua agenda hoje, super corrida, sem dúvida, diante de uma operação que foi deflagrada hoje e que veio à tona todas essas ameaças, né, que o senador Sérgio Moro e a senhora também sofreram nos últimos meses, né? Eu gostaria de começar, deputada, que a senhora explicasse para a gente desde quando vocês ficaram sabendo desse plano, né, de atentado e sequestros que a família de vocês era ameaçada. Muito boa noite, seja muito bem-vinda ao Papo Antagonista, deputada. Wilson, boa noite, obrigada pelo convite, estar aqui com vocês no Papo Antagonista. Boa noite, Kenzo, boa noite, Carlos, boa noite, Duda. Dessa vez eu fiquei sabendo, era final de janeiro, a gente ficou sabendo que alguma investigação com origem no GAECO de São Paulo, né? A gente ficou sabendo que podíamos ser vítimas de sequestro e de assassinato por parte de integrantes do PCC. Eu nunca tive detalhes sobre a operação, porque essas operações correm em segredo de justiça, como tem que ser, né, para que elas sejam deflagradas e alcançam o objetivo. E isso foi no final de janeiro, eu me recordo. E já estava muito próximo da minha posse, e assim como eu e Sérgio, na condição de vítimas, ficamos sabendo, né, que podíamos ser alvos, ele principalmente, mas a cautela se impõe, né? Então, já próxima à posse, as autoridades aqui de Brasília também foram informadas, e de plano, de prontidão, eu ainda não tomando posse, mas eu já deputada eleita, a Câmara dos Deputados, desde o dia 1º, já disponibilizou para mim toda a equipe de segurança do DEPOL. E desde então, né, eu nem pensei em recusar essa escolta policial do DEPOL. Eu tenho usado, sim, até que hoje, então, a gente sabia já, né, todas as cautelas, mudamos a rotina, muito cuidado, tem dificultado muito a minha ida para São Paulo, que me deixa muito triste, porque eu fui eleita para São Paulo, tenho projetos que eu quero continuar desenvolvendo em São Paulo, mas nesse período foi um período de mais cautela e, infelizmente, eu tive que me adaptar. Wilson Lima, por favor, Wilson que conseguiu essa entrevista com a deputada Rosângela Moro. Wilson, a entrevistada é sua, por gentileza. A entrevistada é nossa, Kenzo. Deputada, eu queria só aproveitar que a senhora tocou no assunto sobre providências que a senhora foi obrigada a tomar diante das ameaças. A senhora tem como falar para a gente qual foi a alteração na sua rotina? O que teve que ser feito? Eu queria entender um pouco como é que foi isso e desde quando a senhora foi obrigada a mudar, a senhora e o Moro foram obrigados a mudar a rotina diante dessas ameaças, desses grupos criminosos? Veja, a minha primeira vez que eu tive que mudar minha rotina, da minha família, foi em 2002. Sérgio era, né, antes de ser senador, era ministro, antes de ser ministro, foi juiz da Lava Jato, ele foi juiz da vida inteira, eu já o conheci juiz. Acho que eu não tenho nada por 2002, foi uma das primeiras vezes na vida que a gente teve que usar a escolta policial. Até tem um episódio que os nossos filhos, então, menores, né, e a gente, para não assustar, aquela coisa, né, policial, a toda hora, a escolta, e a gente falou para eles assim, olha, o papai foi um bom juiz, então ele ganhou um prêmio e pode ter um motorista. Foi uma maneira mais lúdica da gente, né, tentar, porque sempre a minha preocupação foi o bem-estar da minha família.
E segurança é tudo. E não é só, né? Isso eu digo como mãe, e todas as mães se preocupam com as seguranças dos filhos. E no nosso caso, sempre é suscetível de ter uma retaliação quanto uma autoridade no uso do seu poder, fazendo o seu trabalho, incomoda alguém. E é exatamente disso que se trata. Claro, eu não desejo isso para ninguém, a escolta não é glamour nenhum, é chato para quem é escoltado, é chato para quem escolta. O pessoal da DEPOL é excelente, é sensacional. Todas essas vezes ao longo da vida que eu precisei usar, né, em situações pontuais, escoltas, são pessoas muito qualificadas, muito bem treinadas, muito atenciosas, mas não é uma situação de glamour e que eu realmente não desejo para ninguém, sabe? E quando você, então, vê que desta vez essa ameaça dessa envergadura vindo de PCC, de crime organizado, é claro que amedronta um pouco mais. Então, assim, em relação à rotina, como é que estabelece, você vai me desculpar, mas eu não me sinto, até por própria questão de segurança, eu não me sinto muito confortável em detalhar, né? Mas eu posso te garantir que não é nada glamouroso, longe disso, muito pelo contrário. Deputada, eu imagino, né, eu tô falando como pai, né, eu imagino o sentimento que você deve ter, né, porque você precisa da proteção, né, imagina, você esposa, mãe, enfim, deve ser realmente, eu imagino que seja um sentimento frustrante, né, de você ter parte da tua liberdade cerceada por causa de um grupo criminoso, né. Mas assim, o que a gente não pode perder de vista, Wilson e colegas, o porquê disso, né? Por quê? Porque uma pessoa fez o seu trabalho, porque essa bronca do PCC, essa retaliação do PCC com autoridades, né? A gente tem um promotor do GAECO de São Paulo também, como eu te falei, isso que eu estou vendo que está saindo na imprensa ao longo do dia, eu estou vendo, acho que não sei se tem detalhes de toda a operação, porque eu não tive, né? Eu não sou integrante do judiciário, não sou integrante da magistratura, eu não sou nenhuma esfera da polícia que poderia ter alguma informação, eu não dispunha de nada disso. Mas, claro, por cautela, você adota a sugestão que te dou, olha, os escolta que o nome de vocês apareceram. Mas voltando, do que se trata? Porque Sérgio, enquanto era ministro, uma das primeiras medidas dele no início de 2000, e era o começo do governo de Bolsonaro, 2019, né? No começo do ano 2019, com a autorização do presidente Bolsonaro, com a cooperação do governo do Estado de São Paulo, que na época era o João Dória, o que fizeram? Isolaram os líderes da facção criminosa em presídio de segurança máxima. É disso que se trata. Porque quando você coloca essas pessoas perigosas sem contato com o mundo externo, você está dificultando o trabalho deles. Então, por aquela medida da Secretaria de Segurança, do Ministério da Segurança Pública, não podia ter visita, parlatório, inclusive de advogados, só com monitoramento. E veja, aqui não eu sou advogado, né? Fazer uma defesa aqui agora, o advogado que se serve a ficar de intermediador, deixa de ser advogado, ele passa a ser tão criminoso quanto. Então, essas medidas, cortar a visita íntima para eliminar as possibilidades de ter contato com o Ministério e continuar praticando crime, traficando drogas, envolvendo todas as decorrências que esse mundo crime de droga traz, desagradou. Né? Desagradou, assim como o colega de São Paulo já também adotou medidas mais enérgicas durante a execução penal de eventuais condenados. Então, é disso que se trata. A gente está falando de retaliação. Hoje, e eu agora tenho uma excelente oportunidade, porque estando no parlamento, né? E Sérgio também, Sérgio não é juiz, não vai prender mais ninguém, ele não é ministro. Mas a gente tem que pensar em dar uma segurança para essas autoridades, para as próximas. Ou nós não vamos mais ter juiz que prenda bandido perigoso, nós não vamos mais ter promotor, procurador que faça o seu trabalho. Né? A gente precisa que essas pessoas que cuidam da gente como sociedade, você isolando o crime organizado, eu quero acreditar que é uma ótima forma de você cuidar da sociedade. A gente está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, a gente viu anos atrás que o PCC atormentava
a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, aqueles salvos gerais, assusta a população, não é isso que se quer. Muito longe, a população merece exatamente o oposto disso. Então, como que a gente faz para que essas autoridades não sejam retaliadas, né? E a autoridade que se trabalhar com isso, que tenha aí uma proteção, uma garantia, uma segurança jurídica e pessoal, porque senão, não, olha, eu te garanto, não vai ter quem vai enfrentar isso, não. Deputada, o nosso Carlos Graeb também vai fazer um questionamento para a senhora. Por favor, Graeb. A gente, o Graeb vai conectar o microfone. Agora sim, vamos lá. Oi, boa noite, deputada. Obrigado pela visita aqui ao programa. Eu queria lhe perguntar sobre sobre as chances desse projeto passar pelo Senado e pela Câmara. Eu sei que ele acabou de ser apresentado, mas vocês devem ter passado o dia ali sentindo um pouco a temperatura. Houve uma manifestação muito forte, vinda de vários lados, de solidariedade, né? Todo mundo entendeu que era uma coisa absurda que estava acontecendo, mas não necessariamente isso vai se traduzir em apoio político para aprovar a legislação. Então, qual a expectativa de vocês para esse projeto que foi apresentado pelo senador? É uma excelente pergunta, veja, não só com relação aí para esse projeto, como em relação a tantos outros que eu quero apresentar, eu preciso ter expectativa, porque se eu não tiver força para trabalhar, para dialogar, para articular, então é melhor que eu vá para outro lugar e saia daqui e deixe alguém mais disposto a fazer isso aqui nesse lugar. O senador já apresentou um projeto agora à tarde no plenário do Senado. Vi senadores da oposição reconhecendo que trata-se de uma pauta suprapartidária. E isso é importante que seja dito também. Hoje, a autoridade ameaçada no Senado é um senador. Pode ser outros senadores. Então, eu vi clareza de posicionamentos reconhecendo que se trata de uma pauta extrapartidária, suprapartidária, né? E é com isso que a gente tem que trabalhar. E veja, endurecer o crime organizado é o que a sociedade quer, sabe? Eu não acho que um parlamentar, diante da possibilidade da gente endurecer legislação de crime organizado, de facção criminosa, que põe a cidade em chamas. Eu não quero acreditar que o parlamentar vai comprar a briga assim, esse descontentamento do seu eleitor. Acho que fica muito, é um cálculo político meio arriscado de fazer, né? Então, eu preciso acreditar que sim, é para isso que a gente vai trabalhar. Deputada, o Duda Teixeira também, direto de São Paulo, tem um questionamento para fazer para a senhora. Por favor, Duda. Nosso áudio também está com... Agora sim, o Duda chegou. Pode falar, Duda. Deputada, boa noite. Bom, a senhora deixou claro aí que essa retaliação está acontecendo por causa da transferência de presos para presídios federais. Em algum momento a senhora chegou a pensar que seria melhor negociar com esses criminosos para que a senhora e a sua família tivessem uma vida mais confortável? Não, em nenhum momento. Isso, eu acho que com bandido e com criminoso e com não se negocia. No máximo eu teria falado para o meu marido assim: sai desse negócio, não fica juiz, vou fazer outra coisa da sua vida, né? Eu já casei com ele quando ele era juiz, eu sempre respeitei muito o trabalho dele. É uma pessoa que eu e meus filhos, a gente passa realmente por tudo isso, mas é uma pessoa que a gente sente muito orgulho. Todos nós, na minha casa, nós temos muito orgulho de ser mãe, filhos, esposa, de carregar o nome Moro, né? E jamais, e também, assim como nunca, as decisões de trabalho dele, ele toma e ele sempre pôde contar com o meu apoio, seja quando saiu de ser juiz para fortalecer internamente, quando foi ministro, e de maneira alguma. Tem algumas coisas que são inegociáveis e crime organizado é uma delas, assim como os princípios que, para mim,
tem uma linha assim do que é inegociável, né? Coisa que se reflete a moral, a bom uso do patrimônio público, a você ser honesto com outra pessoa, você ter respeito pelas outras pessoas, e isso até na educação dos nossos filhos. Sempre foi assim, ó, a gente faz um círculo, aqui é inegociável, logo aqui a gente cede um pouquinho, negocia, né, conforme eles vão mostrando maturidade para ir o entendimento da vida deles. Jamais negociar com o crime organizado, não. Deputada, eu queria fazer um questionamento para a senhora em relação à postura, né, que a senhora deve adotar a partir de agora, diante de toda essa notícia que veio a público a partir de agora. Como será essa parlamentar, Rosângela Moro, a partir de agora, diante de uma pauta de enfrentamento a essas questões do crime organizado, né? Qual é essa parlamentar que vai se apresentar a partir desse ano, dessa legislatura que está começando apenas agora para a senhora, nesse momento político seu, deputada, como será isso, né? Diante de todo esse cenário que veio a público e diante de todo esse sentimento que a senhora tem também como cidadã brasileira que enfrentou e enfrenta ainda todas essas ameaças que foram sofridas por conta do crime organizado, deputada? Olha, eu quero focar a minha atuação, claro que aqui como parlamentar, até esse projeto que foi apresentado no Senado, eu quero ter a relatoria desse projeto, é preciso ouvir os especialistas em segurança pública, é preciso um debate para chegar a um bom termo do projeto. Mas o que eu quero muito mais fazer, além de aprovar esse projeto, é focar em dar segurança jurídica e pessoal para as autoridades. A gente tem que proteger as autoridades que estão na linha de frente, seja em decisões de crime organizado, de crime de colarinho branco, que a gente também tem que falar, sabe? Para não ser objeto de retaliação e para que possa exercer com independência e total autonomia a sua atividade. Essas instituições precisam do nosso cuidado, esses órgãos, esses os agentes públicos precisam desse olhar, precisam ter autonomia e independência para trabalhar, principalmente em sendo instituições que a gente chama de instituições de Estado, né? Que não são para atender um governo A a um governo B, são instituições de Estado, instituições fortes, precisa proteger as autoridades. Isso, olha, como eu falei, né? É daqui para frente. Sérgio não é mais juiz, eu posso falar disso com a maior tranquilidade do mundo. É uma lei para proteger Sérgio, é uma lei para proteger aquilo que vem pela frente. E até é o que eu tenho dito esse mês, é o mês das mulheres. Porque a gente tem obrigação de cuidar, né? Fazer a nossa parte para deixar para gerações futuras condições melhores e um país um tanto melhor. Senão não tem sentido a gente. Deputada, sei que seu tempo é exíguo, a senhora precisa seguir agora, quero muito lhe agradecer. Antes de encerrar, eu gostaria que a senhora só fizesse um comentário, uma avaliação sobre a fala do presidente relacionada ao seu marido ontem, na entrevista que ele concedeu ao Brasil 247. Qual a avaliação que a senhora faz dessa fala que o presidente Lula falou sobre o seu marido, só para concluir a entrevista, por gentileza? Eu acho que é uma fala infeliz, é uma fala mal educada, é uma fala totalmente incompatível com o presidente da República, não é isso que se quer de um presidente da República, né? Eu acho que ele destila um ódio assim para Sérgio Moro, que esquecendo que as decisões do juiz Sérgio Moro lá da Operação Lava Jato foram revisadas por outros tantos juízes. Só a composição do Tribunal Regional Federal da quarta região, mais 3 ou 4. Depois mais STJ, depois mais STF. Então, ele está destilando um ódio para uma pessoa que fez o papel dele, né? Ele foi um juiz e aplicou a lei. No caso concreto, a mesma lei para todo mundo. E isso que causa um descontentamento no presidente. E ele elegeu o Sérgio Moro para ali destilar o ódio dele. Com relação ao palavrão, né? Lamento. E eu acho que incitar, a gente já vem de um cenário polarizado que fica incitando ódio nas pessoas. Não é disso que a gente precisa. Essa semana já morreu mais um. Não sei se o bolsonarista matou o petista, ou se o petista matou o bolsonarista. Não é por aí. O caminho não é por aí. A violência não é por aí. E é muito mais grave quando, da boca de um presidente da República, você vê a incitação à violência. Então, eu repudio totalmente essa frase dele.
Deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, muitíssimo obrigado, deputada, por essa entrevista, por dedicar um tempo aqui para a gente no Papo Antagonista. Portas escancaradas para a senhora. Volte quando quiser, quando precisar. Você sabe, nosso contato já aqui. Muitíssimo obrigado também à sua assessoria por nos conceder essa entrevista. O Wilson Lima conseguiu essa entrevista para a gente. Obrigado mais uma vez. Portas abertas, deputada. Eu que agradeço. Wilson, Kenzo, Carlos e Duda, um abraço para vocês e mais uma vez muito obrigada. Até a próxima, deputada.